Olá, queridos, aqui quem fala é o reverendo Roberto Barnabé. Que prazer em poder estar agora na sua casa e através desse vídeo levar a mensagem de fé, de coragem, a mensagem de ousadia. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. O Ministério Palavra de Fé tem semeado a palavra em todos os lugares, através de caravana, através de evangelismo e através da rádio. Eu tenho certeza que através deste vídeo você será muito abençoado. Nós temos o compromisso de pregar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, acima da religião, de denominações, o reino de Deus. Você será muito abençoado. Eu espero que hoje Deus fale ao seu coração. Se Deus tocar no seu coração, você deve entregar o seu coração a Jesus, procurar uma igreja e fazer uma aliança com Deus. Eu desejo de todo o meu coração que você seja muito feliz com toda a sua família. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e seja abençoado com essa mensagem de fé. Abra Efésios capítulo 6. Nós vamos ler alguns textos desse capítulo, Efésios capítulo de número 6, verso de número 10. Prepare-se para estar numa guerra, porque a igreja está numa guerra. Não tem como ter paz nesse momento. Nós estamos em guerra contra o reino do diabo, em guerra contra as forças espirituais, em guerra contra o pecado, em guerra contra o mundo tenebroso e as forças que estão agora dominando os corações para a maldade. A igreja está em guerra, não tem como ser menos do que isso. Efésios 6, verso 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da onde? Do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir a quem? Dia mau. E havendo feito tudo, ficar o que, irmãos? Estais, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados de quem? Amém. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite pedimos a tua unção e a capacitação do teu Espírito, para que possamos realizar as obras que tu tens, a tua amada igreja. Pai bendito, tu possas nos capacitar na unção do teu Espírito e possamos, Senhor, realizar todas as coisas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode se assentar. Amém. Eu quero dizer a todos vocês que não tem como a igreja recuar, não tem como a igreja parar. A igreja tem que avançar em direção a essa batalha. A igreja tem que usar de todas as estratégias possíveis. Precisamos entender que Deus precisa de soldados sãos, soldados curados.
Nenhum exército encaminha para a batalha um soldado ferido. Ninguém pode batalhar enquanto está ferido. Você entende isso? Você compreende isso? Você pode dimensionar o que você está agora combatendo? Você pode entender qual é a dimensão da tua guerra? Qual a dimensão dessa luta que você vive todos os dias, todos os minutos, todas as horas, em qualquer canto, em qualquer lugar, ruas, avenidas, no escritório, em qualquer lugar, no carro, nós estamos numa batalha espiritual. Nessa hora está acontecendo uma grande batalha espiritual, nas abóbodas celestiais, os anjos de Deus contra os demônios. Existem coisas que Deus só vai revelar para aqueles que são íntimos dele. Diz o Salmo 25, que Deus só revela a sua intimidade para aqueles que são próximos, para aqueles que agradam o seu coração. Quando nós começamos a dimensionar a nossa guerra espiritual, nós começamos a ver coisas e entender e superar e suplantar algumas faltas e necessidades pela visão da batalha espiritual. A palavra do Senhor é muito clara, dizendo que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é com o Iraque, a nossa luta não é contra qualquer nação, a nossa luta não é com parente. Nosso problema não está com o vizinho, nosso problema não está com o patrão, o problema não é o marido, o problema não é a esposa, o problema não é carne nem sangue, irmãos, o problema não é o filho, o problema não é o empregado, o empregador. Nosso problema não está na pessoa. A nossa luta não é contra as pessoas. Você entende? A nossa luta é contra Satanás, contra as suas hostes, suas potestades, suas ações malignas. A nossa luta não está no campo do físico, do terreno, do material. A igreja foi levantada para guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Se você não estiver preparado para essa batalha, saiba de uma coisa: ela existe. Satanás está vivo, operante, ele está com sua milícia andando por todos os lugares, estragando família, destruindo a união do lar, trazendo toda desgraça e toda miséria, espalhando tudo que não presta. Fofoca, inveja, ódio, todos os sentimentos que possam conduzir o ser humano a ficar sempre na sua vida mesquinha. É ele que põe o orgulho. O pecado é a base do orgulho. Porque ele pecou porque quis ser mais do que Deus. A primeira família pecou porque queria ser igual a Deus. O orgulho é um sentimento mais forte que o ser humano carrega para pecar contra Deus. Sempre queremos ser melhor que os outros. Esse sentimento opera em nós. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos mortificar esses sentimentos, porque esses sentimentos são carnais. Por isso a igreja de Corinto vivia em briga. Na hora da ceia era uma confusão, ninguém esperava ninguém. No meio da igreja havia um incesto. Madrasta tendo caso com o seu enteado. Isso dentro da igreja. O apóstolo Paulo disse: olha, pegue agora
e tire da igreja, para que o tal seja entregue a Satanás, o seu corpo seja entregue a Satanás, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A profundidade da advertência do apóstolo Paulo foi para que aquele mal não pudesse contaminar a igreja do Senhor, porque um pecado que consiste na concessão da igreja, do pastor, o pecado que tem liberdade e autorização para estar no seio da igreja, esse pecado passa para a igreja. É necessário uma palavra agora firme contra o pecado, porque o Espírito Santo de Deus não opera, irmãos. Não opera. Se você estiver em pecado, achando que Deus vai te abençoar, Deus não vai abençoar enquanto você não se converter. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Precisamos das armaduras de Deus. A armadura de Deus, as peças da armadura de Deus. Você precisa mudar de guarda-roupa, ir para o guarda-roupa que Deus te deu. Pegue a sua Bíblia e então vista da roupa especial para lutar contra o diabo e seus anjos. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Há uma nova vestimenta para o povo de Deus. Glória a Deus. Paulo diz: revestimos de toda a armadura de Deus. Não temos como vencer o diabo com as nossas próprias forças. Você está brigando, e nada acontece, nada muda, porque você está usando a roupa errada. As peças da roupa não são essas. Para lutar no mundo espiritual, você precisa usar a roupa adequada, vestir a roupa que vem de Deus, que vem do alto, a roupa que nos fortalece. Você está atirando para o inimigo errado. Sua língua grande, falando contra o seu próximo, linguarudo, fofoqueiro. O problema não é o seu pai, porque você vive o dia inteiro falando mal do seu patrão. O problema não é o seu patrão. O problema não é a sua nora. O problema não é a sua sogra. O problema é você descobrir quem, de fato, de verdade, é o seu verdadeiro inimigo. Quem é seu inimigo? A Bíblia diz, versículo 13 de Efésios 10: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Precisamos estar firmes. Versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, cinturão da verdade, a couraça da justiça, que protegem os órgãos da vida, os rins, o coração, a couraça da justiça. Uma vez os rins atingidos, atinge a virilidade, a moral da vida do homem. Então os soldados, quando lutavam, tinham que proteger os rins do coração. Você entende o que Deus está pedindo hoje para você revestir a área que é mais sensível da sua vida? Aonde Satanás vai atingir a sua vida que é mais sensível? Aonde você é mais fraco? Aonde você é mais exposto? Qual a parte da sua vida que fica mais exposta para o pecado, para o engano, para a mentira, para o erro? Esses dias encontrei-me com um irmão e ele disse: pastor, eu preciso me distanciar de pessoas que fumam cigarro. Eu falei: como você vai vencer isso? Quando eu vejo alguém
na minha direção com cigarro, eu estou em algum lugar e vejo alguém fumando, eu procuro sair. Mas eu falei para ele que as armas que ele estava usando são armas carnais. Podem ser usadas, mas não são as armas poderosas em Deus para destruir todo desejo, tudo aquilo que está ligado ao corpo e à alma. Somente com o espírito revestido, somente com o espírito purificado, somente com o espírito em conexão a Deus, é que a nossa alma e o nosso corpo se tornarão servos de Deus. Ninguém está curado enquanto não for curado espiritualmente. A pessoa pode ter muitos bens, pode possuir muitas coisas, podem até construir e realizar tantos sonhos. Pessoas estão fazendo isso, isso é muito bom, pode ser são no corpo, mas se não tem o Espírito Santo, se não é cheio do Espírito Santo, é doente, pobre, nu, e a Bíblia diz miserável. Aleluia. Porque a vida só é vida quando nós temos o Espírito de Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E depois disso, Deus começou a construir o mundo. Porque o Espírito é que dá vida. Gênesis 2,7 diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Por enquanto, ele não era nada, barro. Mas depois o barro recebeu o fôlego de vida. Depois do barro recebeu o fôlego de vida, se tornou alma vivente. A vida só está no Espírito. A Bíblia diz que o mundo foi criado através da autoridade da palavra de Deus, que o visível se tornou através do invisível. Todas as coisas vieram do mundo espiritual, porque Deus é Espírito. Na batalha espiritual, nós enxergamos que não podemos jamais deixar expostos áreas das nossas vidas que são sensíveis para o pecado, para o diabo e para novamente retornar ao lamaçal, ao chiqueiro. Você precisa colocar a roupa certa. A roupa certa. Na batalha espiritual é você estar usando a verdade, a justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, sabendo que o Evangelho está trazendo consolidação para te manter de pé, para te dirigir e dar paz, tomando o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É através da nossa fé. Usamos pouco a nossa fé, usamos pouco a capacitação que Deus entregou à sua igreja, que é a fé. Nós obturamos muito a nossa fé a um resíduo daquilo que achamos que está bom. Se você crê, a Bíblia diz tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Você tem que ter fé. Deus, Ele não se comove com o seu choro. Deus não se comove com a sua dor. Deus não se comove com a sua tribulação. Deus não se comove se você está espezinhando, se você está em histeria. A única coisa
move o coração de Deus é a tua fé. É a tua fé. Se você tiver fé, você vai se proteger. Você vai se guardar. Você vai entender que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai guardar a promessa de Deus na sua vida. Mas se você não tiver fé, você não tem um escudo para se proteger. Satanás lançará todas as setas, todas as lanças, e você não poderá se proteger. Ele vai lançar pensamentos, vai lançar palavras contra alguém, e você não vai dormir, você vai ficar azedo, e você vai ficar estragado. Aquela pessoa falou mal de mim. A igreja toda me detesta. Eu quero que você entenda que a tua fé é que te protege. Se você não tiver fé, você se tornará alvo de ataque do inimigo. Você pode ver que as pessoas que mais murmuram, mais reclamam, as pessoas que mais trazem problemas, são pessoas que não demonstram fé genuína. Porque elas trabalham com o racional, elas funcionam só com o intelectivo, elas não trabalham com o espiritual. Ah, não, isso ali, Deus é possível fazer isso? Ora, tem necessidade, porque essa pessoa tem como estrutura de trabalho da sua vida espiritual o racional. E Deus não trabalha com o racional, irmãos. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus pode até usar para o propósito, mas Deus trabalha com a fé. Está escrito em Hebreus 11:6: sem fé é impossível. E você está agradando a Deus? Você está numa batalha espiritual. Existem milhares e milhares de anjos guerreando contra os anjos decaídos nessa hora. E através da tua fé que você está deliberando, que Deus vem agir em seu favor. Quando você está palmilhando a sua terra, está andando, fazendo a obra de Deus, se você fizer no racional, você não vai ver fruto nenhum. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Para de besteira, volte a falar com o seu irmão, com a sua sogra, com o seu sogro. Vai lá pedir perdão ao teu patrão. Vai lá pedir perdão a essa pessoa. Porque essas pessoas não são seus inimigos de fato, de verdade. Você tem que descobrir que por detrás de todas essas coisas está Satanás, os seus demônios. Mas pastor, são elas que se levantam contra mim, certo? O diabo usa essas pessoas. Amém? O diabo usa essas pessoas. O diabo usa até crentes, se der lugar. Não dê lugar ao diabo. Oh, meu Deus. Tem crente que dá lugar ao diabo assim, escancaradamente. E a Bíblia diz, olha, vista com as roupas que Deus está te dando. Tomai o capacete da salvação. Sua mente precisa ser protegida. Que tem enchido a tua cabeça. Proteja a sua mente. Proteja o seu mundo psicológico, emocional. Proteja. Põe o capacete da salvação. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma arma de defesa e também de ataque.
a espada do Espírito, você se defende e você ataca. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você não se defende e não pode atacar o inimigo. Glória a Deus. Jesus atingiu Satanás pela palavra. E diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso. Nós precisamos entender: se o nosso espírito estiver ligado ao Espírito de Deus, está escrito em Romanos 8,16, aí teremos revelação das coisas do Pai. Se o nosso espírito estiver em conexão com o Espírito de Deus, nós saberemos o que Deus tem para nós. Mas se nós não tivermos comunhão com o Espírito de Deus, o nosso espírito fica inválido, fica totalmente pobre, vazio, defasado. Quando o nosso espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, nós sabemos o que Deus tem para nós. Quando o Espírito Santo domina as nossas vidas, Efésios 5, verso 18: enchei-vos, pois, do Espírito Santo, não com vinho onde há contendas, dissoluções, brigas, mas enchei-vos do Espírito, sempre cantando cânticos espirituais, hinos espirituais, enchendo as vossas vidas das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Para encerrar essa palavra, eu quero te dizer, porque nós não falaríamos de batalha espiritual, mesmo que quiséssemos falar muito tempo, não teríamos tempo suficiente. Mas eu quero dizer que todas as pessoas que estão debaixo do cativeiro de vício, de maldição, todas elas estão debaixo das mãos dos demônios. E muitas doenças não são doenças patológicas, não são doenças orgânicas. Muitas doenças são doenças oriundas dos demônios. Dos demônios. E nós precisamos identificá-las. Precisamos conhecê-las. Vocês percebem que por mais que a tragédia assole as esquinas, bares e lugares de jogatinas, não diminui o número de pessoas nesses lugares. Por quê? Por que essas pessoas se esquecem rápido do que aconteceu e logo estão ali de volta, usando drogas, gastando o seu bom tempo, o seu dinheiro, com coisas ilícitas, com coisas que não produzem edificação? Por que essas pessoas estão ainda debaixo desse prazer de vícios? Existem demônios que comandam esses vícios na vida das pessoas. Existem demônios dentro de cada área e categoria em que a pessoa é dominada por um vício para atuar. Esses dias eu estava no estacionamento de um supermercado e atrás estava escrito assim: grande festa para cigano, agora esse mês. Salão Lúcifer. Endereço Éden. Satanás está querendo lançar toda a lama possível para tentar
colocar toda injúria diante de Deus, toda lama possível na humanidade, para dizer: olha aí os teus filhos, olha aí a tua criação me servindo, eles me adoram, eles me chamam de Rei e de Senhor. Lúcifer era anjo de luz, Deus o destronou, mas Deus não saiu do trono não, irmãos. Deus mandou o Miquel. Muita gente pensa que Deus foi lá lutar com o diabo. Quem é o diabo para isso? O diabo não é nada. Deus é tudo. Deus é tudo. Aleluia. O diabo é assim. João 8,44. Pai da mentira, homicida desde o princípio. E todo aquele que mente se torna filho do diabo. Mas pastor, a mentira assim pequenininha, é um diabinho assim pequenininho na tua vida. O diabo, ele não está destruído, mas ele está derrotado. Ele aguarda para ser, uma vez por toda, destruído. Mas enquanto estamos nesse tempo, esse ato, esse mergulho de tempo escatológico, a igreja não está abandonada. O diabo pode vir, venha capeta, venha demônios do inferno. Se tivermos revestidos do Senhor e da força do seu poder. Satanás não tem poder sobre os nossos filhos, não tem poder sobre a nossa família, não tem poder sobre o nosso casamento, não tem poder sobre a nossa rua, não tem poder sobre as nossas finanças, não tem poder, não tem poder. O diabo não pode tripudiar dos servos de Deus. Somos nós que vamos bater na porta do inferno. Somos nós, a igreja. Aleluia! Há um preço muito grande, porque nós ainda não temos corpos glorificados. Dentro de nós existem tendências que estão mortificadas, mas que o diabo está de vez em vez tentando ressuscitá-las. Por isso Paulo falou: já estou crucificado. Aleluia. Às vezes eu me pergunto: Senhor, o que fazer? Porque Deus é livre, irmãos. Deus não pede aos seus anjos: me entrega aí, qual é o código para agir dessa forma aí? Meu Deus, esqueci. Deus é livre, Ele age como quer. Numa igreja que faz de uma forma, na outra Ele faz de outra. Deus é livre, o Espírito Santo é livre. Nós estamos em batalha espiritual. Quando nós falamos: venha receber a unção de Deus, quantas pessoas não acreditam? Quantas pessoas ignoram o óleo que o pastor ministra sobre suas vidas? Mas é isso mesmo, nem todos têm a dimensão do espiritual. É homem também, é igual a mim. Moisés e Miriam falaram a mesma coisa. Achavam que poderiam ter ascensão porque eram irmãos mais velhos de Moisés. Não, eu cuidei de Moisés, eu salvei a vida de Moisés. Não serias morto, rapaz. Eu cuidei de você. Botei você naquele cestinho, fiquei de longe olhando para que a filha de Faraó cuidasse de você. E Deus falou: olha, você está tocando no espiritual. Não toques no espiritual.
com os profetas, eu falo através de sonhos e de visões. Mas com meu servo Moisés, eu falo boca a boca. Moisés sentia a respiração de Deus. Mas eles acharam que no mundo espiritual eles teriam uma ascensão sobre Moisés, porque eles tinham ascensão pelo mundo cronológico. Porque eles eram os irmãos mais velhos de Moisés, Miriam e Arão. Aí quando eles saíram da presença do Senhor, acredito também que Arão ficou leproso. Miriam ficou branquinha, como a neve. Moisés foi lá orar para que Deus tirasse a lepra. Você entende o que é o mundo espiritual? É isso aí, meu irmão. O teu alvo não são as pessoas. Quantas vezes você ora por dia pela vida dos seus familiares? Quantas vezes você ora pela sua família? Quantas vezes você ora pela sua igreja? Quantas vezes você ora pelo teu emprego, pelo teu chefe, pelo teu patrão? Você está vendo que as coisas estão indo por um caminho e você também está fazendo parte da turba barulhenta. Em vez de estar orando, em vez de se reunir, vamos orar, você está lá fofocando, participando de motim, está participando de quebradeira, enquanto Deus tem falado, não é para você fazer nada disso. Briga. Tem pessoas que não podem jogar bola. Tem pessoas que são fracas. Então, meu irmão, fica de molho no óleo da unção, em nome de Jesus. Se esconde na cruz. O principal falou, já estou crucificado. Se você peca jogando bola, não jogues mais. Crucifica a tua carne, meu filho. Se tu não aguentas passar perto de alguém que está bebendo uma cervejinha, então você tem que crucificar a tua carne, buscando a Deus revestimento para essa área. Você tem que orar mesmo, orar no Espírito. É isso que o texto diz. Orar no Espírito. Não é uma oração qualquer. É orar uma oração de entrega, de submissão, de mergulhar no oceano de Deus, de pedir ao Senhor, Senhor, não aguento mais, eu não aceito mais isso da minha vida. Dependendo do vício, pilintra e abulando, e a fadiga estão dominando a área. A área sexual, de vício, bebida, tem crente que é dominado por isso. Oh, mas eu estou dominado por um demônio. Pedro também falou. Jesus falou, Pedro, cala tua boca, eu tive que orar por você, porque Satanás estava pedindo o teu coração. Irmãos, mundo espiritual, não brinca com o mundo espiritual, não. Leve a sério. Faz voto e não cumpre. Não adianta você receber a unção de Deus e quando sair daqui vai pecar. Essa unção vai tornar maldição na sua vida. Mundo espiritual e mundo espiritual, irmãos. Fez voto com Deus, cumpra o seu voto. A Bíblia diz que devemos orar com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, porque o momento que o diabo vai atacar é na hora que vocês, pastores, vocês membros, estão orando. Na hora da oração, meu irmão, desligue mesmo o seu celular, fale com todas as pessoas que você está reservado para a oração, peça a Deus um tempo mesmo de busca no Espírito. É aquela oraçãozinha, né? Uma oraçãozinha rapidinha, aquela coisa que faz assim, parece que Senhor me abençoe, meu Deus. Aquela oração mesmo de busca no Espírito. E vigiando nisso, vigiar no quê? Na oração. Porque vão bater na porta do seu quarto
o telefone vai tocar, alguém vai te chamar, vai ter tudo para te pedir, para você não orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos prepara, que possamos nos revestir com as vestimentas de batalha, de guerra. Ah, Senhor, que essa igreja possa ser uma igreja de intercessão, de oração, que essa igreja possa realmente buscar o Teu Espírito, Senhor. Pai, abençoa. Estamos aqui com todos os cadernos dos intercessores, são nomes, são vidas, são empresas, são negócios, são corações, é área sentimental, área espiritual. Senhor, nós temos aqui o livro do intercessor. Existem nomes aqui, Senhor, que Tu sabes, Tu conheces. Nós oramos, Senhor, entregando cada intercessor, cada intercessora, entregamos, Senhor Deus, em Tuas mãos. Tu possas abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, as cartelas, mães de joelhos e filhos de pé. Pai, que essas valentes, que essas mulheres, essas Déboras, possam se colocar como mãe. Não só mães, Senhor Deus, no sentido biológico, mas mães que intercedam também por seus filhos, mães que clamem por outros filhos, os filhos da fé, os que foram gerados no calor do Teu fogo, Senhor. Ó Deus, levante mulheres para orar, levante essas mulheres, Senhor. O mês de maio é um mês especial. Pai, que possamos levantar mulheres comprometidas, responsáveis, Senhor Deus, para orar. Ó Deus, trazer o mundo espiritual para as suas vidas, para os seus lares. Nós abençoamos, Senhor, essa igreja, abençoamos as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus.